A vida de Maria Clara, uma dona de casa humilde, seguia sempre o mesmo ritmo. Entre cuidar dos filhos, preparar as refeições e organizar a pequena casa em que morava, seu maior consolo era a fé. Sobre a mesa da sala, sempre havia flores frescas, uma vela acesa e, no centro de tudo, uma pequena imagem de Nossa Senhora Aparecida, ao lado de um terço azul que ela usava diariamente em suas orações. Numa manhã comum, enquanto apressadamente organizava a sala para receber uma vizinha, Maria Clara esbarrou na mesinha e o terço caiu no chão. As contas se espalharam pelo piso de cerâmica, algumas rolando até debaixo do sofá. O som seco do crucifixo batendo no chão ecoou como um sinal que a fez gelar por dentro. Maria ficou paralisada por alguns segundos, tomada por uma mistura de susto e tristeza. Para ela, aquele terço não era apenas um objeto religioso, mas um símbolo de anos de oração, promessas, agradecimentos e lágrimas derramadas em silêncio. Com lágrimas nos olhos, ela se ajoelhou para recolher cada conta espalhada. Enquanto as mãos tremiam, Maria se lembrava de quantas vezes havia pedido força diante das dificuldades da vida, e como sempre sentia paz depois de rezar com aquele mesmo terço. A sensação de ter quebrado algo tão precioso foi quase como se tivesse falhado com sua fé. Durante o resto do dia, Maria não conseguiu se livrar daquela angústia. A cada vez que passava pela mesa e via o cordão do terço partido em cima dela, uma dor apertava seu peito. Era apenas um objeto, diziam alguns, mas para ela era muito mais do que isso. Era o elo visível com sua devoção, o testemunho silencioso de sua caminhada espiritual. Naquela noite, ao se deitar, Maria ainda estava aflita. Rezou como pôde, pedindo perdão pelo ocorrido e forças para compreender se havia algum significado oculto naquele acidente. E foi então que, ao adormecer, algo inesperado aconteceu. Um sonho começou a se formar diante de seus olhos. Um cenário de luz dourada e suave a envolveu. Ela se viu caminhando por um campo florido, sentindo uma brisa calma tocar seu rosto. À frente, uma figura feminina vestida de azul se aproximava, irradiando uma serenidade impossível de descrever em palavras. O coração de Maria disparou. Seria possível. Estaria sonhando com Nossa Senhora Aparecida. A mulher de azul se aproximou e, sem mover os lábios, transmitiu uma mensagem que Maria sentiu diretamente em sua alma. Não eram palavras comuns, mas uma espécie de verdade profunda que entrava em seu coração. As contas podem se quebrar, mas a fé nunca se parte. O que une você a mim não é o fio do terço, mas o amor e a confiança que você deposita em Deus. Maria acordou em lágrimas, com a sensação de que havia vivido algo mais do que um simples sonho. Naquela madrugada, Maria Clara acordou ofegante, como se tivesse voltado de um lugar distante. O quarto estava escuro, iluminado apenas pela fraca claridade da lua que entrava pela janela. Ela levou as mãos ao rosto e percebeu que estava chorando de verdade. Lágrimas escorriam como se a emoção do sonho tivesse transbordado para o mundo real. O coração ainda pulsava acelerado, e a sensação de paz misturada a espanto a deixava sem palavras. Ela se sentou na cama e tentou organizar os pensamentos. O sonho parecia mais real do que qualquer outro que já tivera. Lembrava-se claramente das flores coloridas, do campo dourado pela luz suave, acima de tudo, da figura feminina vestida de azul. Havia algo na presença daquela mulher que não deixava dúvidas. Para ela, era Nossa Senhora Aparecida. Não importava se alguém diria que era apenas fruto da imaginação. Dentro do seu coração, Maria tinha certeza. A frase ecoava em sua mente como um refrão. As contas podem se quebrar, mas a fé nunca se parte. O que une você a mim não é o fio do terço, mas o amor e a confiança que você deposita em Deus. Era como se aquelas palavras estivessem gravadas não apenas em sua memória, mas em sua alma. Durante horas, Maria permaneceu desperta, refletindo. Ela sempre havia depositado no terço uma importância quase absoluta, como se sua ligação com a padroeira dependesse exclusivamente daquelas contas. Agora, sentia como se tivesse recebido um ensinamento profundo. O terço era o meio, mas não o fim. Sua fé não estava no objeto, mas no amor que carregava dentro de si. Na manhã seguinte,
Maria contou o sonho ao marido e aos filhos. Enquanto relatava, sua voz tremia e os olhos brilhavam de emoção. O marido, homem simples e de fé tranquila, ouviu em silêncio e, no final, apenas colocou a mão sobre a dela e disse: Talvez Nossa Senhora quis te mostrar que você é mais forte do que pensa. As crianças, ainda pequenas, olharam para a mãe como quem escuta uma história sagrada, sentindo que havia algo especial naquele relato. Nos dias que se seguiram, Maria notou que algo dentro dela havia mudado. As preocupações do dia a dia continuavam: contas para pagar, dificuldades na casa, problemas de saúde de um parente. Mas, em vez de sentir o peso esmagador, ela passou a encarar cada desafio com uma serenidade diferente. Era como se aquela mensagem tivesse aberto uma janela nova em seu coração. A certeza de que, mesmo em meio às quedas, a fé permanecia intacta. Curiosamente, algumas vizinhas começaram a reparar na expressão dela. Maria estava mais calma, mais paciente, mais esperançosa. O que aconteceu com você? Parece outra pessoa, comentavam. Então ela aproveitava para contar sobre o sonho. Muitas dessas vizinhas, emocionadas, diziam que também haviam passado por momentos de desânimo e que ouvir aquela história reacendia nelas uma chama quase apagada. Maria decidiu, então, recolher com cuidado as contas do terço quebrado. Colocou todas em uma caixinha de madeira, como se guardasse um tesouro. Disse para si mesma que nunca as jogaria fora, porque cada conta representava um pedaço de sua história de oração. Mas, ao invés de consertar o terço, deixou-o assim, incompleto, como um lembrete permanente de que a fé verdadeira não depende da perfeição de um objeto. Certa noite, enquanto rezava diante da imagem de Nossa Senhora Aparecida, Maria sentiu algo ainda mais forte. Ao olhar para a caixinha com o terço quebrado, uma paz enorme envolveu seu coração. Ela teve a impressão de ouvir novamente, em sua mente, aquela mesma voz suave: Eu estou contigo, filha, mesmo nas coisas que parecem perdidas. O mistério do sonho, longe de ser apenas uma lembrança, passou a ser para Maria uma fonte contínua de renovação espiritual. Nos dias que sucederam aquele sonho, Maria Clara começou a perceber que coisas estranhas, mas ao mesmo tempo profundamente reconfortantes, aconteciam ao seu redor. Eram sinais sutis, discretos, que poderiam facilmente passar despercebidos para quem não estivesse atento. Mas, depois da experiência intensa que tivera, seu coração parecia mais sensível, como se tivesse adquirido uma nova visão para enxergar aquilo que antes passava despercebido. O primeiro sinal aconteceu quando Maria decidiu rezar diante da caixinha em que guardara as contas do terço quebrado. Ela se ajoelhou em silêncio, segurando a pequena caixa de madeira contra o peito, e pediu apenas que Nossa Senhora lhe desse forças para suportar as dificuldades do dia. No instante em que abriu os olhos, percebeu que uma das velas que havia acendido, e que normalmente durava horas, tinha se apagado de repente, enquanto outra, ao lado, brilhava com uma chama extraordinariamente forte, quase dobrada de intensidade. Maria interpretou aquilo como uma resposta silenciosa. A fé que parecia enfraquecer em alguns momentos sempre poderia ser reavivada por uma chama ainda maior. Alguns dias depois, quando saiu de casa para ir ao mercado, aconteceu algo ainda mais surpreendente. No caminho, passou diante de uma pequena capela erguida em honra a Nossa Senhora Aparecida. Maria nunca havia prestado tanta atenção naquela capela, mas, naquela manhã, notou que o vitral refletia a luz do sol de uma forma incomum. O vidro formava um desenho que lembrava o manto azul da padroeira, estendendo-se até o chão em forma de luz. Pessoas que passavam também pararam, comentando a beleza da cena. Para Maria, foi impossível não associar aquilo ao sonho. Era como se a própria Aparecida estivesse confirmando sua presença, reafirmando: Eu caminho contigo. O terceiro sinal veio dentro de casa, em um momento de aflição. Um de seus filhos pequenos ficou doente, com febre alta que não cedia. Maria, aflita, sentou-se à beira da cama e começou a rezar com as mãos sobre a criança. Não tinha o terço em mãos, apenas a lembrança viva de seu sonho. Enquanto murmurava as orações, sentiu uma calma inesperada invadir o quarto. O menino, que chorava sem parar,
adormeceu suavemente, e a febre começou a baixar minutos depois. O médico, ao ser chamado no dia seguinte, disse que a recuperação havia sido estranhamente rápida. Para Maria, não havia dúvida. Era mais um sinal da intercessão da padroeira. Aos poucos, esses sinais começaram a se multiplicar. Flores que pareciam murchar em seu jardim voltavam a florescer de repente. Situações financeiras complicadas se resolviam de formas inesperadas, quase improváveis, e pessoas ao redor comentavam que sentiam uma paz diferente quando conversavam com ela. Para muitos, podia ser apenas coincidência, mas Maria percebia que tudo se encaixava como parte de um plano maior. O que mais impressionava era que esses sinais não aconteciam apenas para ela. Uma vizinha, certa tarde, foi até sua casa emocionada para contar que sonhara com Maria rezando diante de um campo iluminado, exatamente como o sonho que Maria havia tido com a senhora vestida de azul. Nenhuma das duas conseguiu explicar, mas ambas se emocionaram profundamente, interpretando aquilo como uma confirmação de que algo muito além da compreensão humana estava acontecendo. Esses acontecimentos começaram a se espalhar pela comunidade. Pessoas que antes zombavam da fé agora procuravam Maria pedindo conselhos, querendo ouvir sua história. A caixinha com o terço quebrado passou a ser vista como um símbolo, não da destruição, mas da reconstrução espiritual que cada um pode viver. Era como se Nossa Senhora tivesse escolhido aquele objeto imperfeito para mostrar que a fé é maior do que qualquer fragilidade humana. Quanto mais Maria se lembrava do sonho e dos sinais que surgiam, mais sentia que havia recebido uma missão. Já não se tratava apenas de um recado pessoal, mas de algo que poderia tocar muitas outras vidas. A notícia dos sinais que cercavam Maria Clara logo ultrapassou os limites de sua casa. No início, eram apenas vizinhas comentando discretamente no portão, mas em pouco tempo toda a comunidade passou a se interessar pela história. Na padaria, no mercado, no ponto de ônibus, não se falava de outra coisa. Você soube do sonho de Maria. Dizem que o terço quebrado dela é abençoado. Eu mesma vi a chama da vela se transformar. O que antes parecia apenas uma experiência particular começou a se transformar em um movimento coletivo de fé. Maria, no entanto, mantinha-se humilde diante de tudo. Ela sempre dizia: "Não sou eu. É Nossa Senhora que quer falar conosco." Mas sua vida já não era a mesma. A cada dia, ela sentia uma força nova em seu interior. As tarefas de dona de casa continuavam, mas agora eram acompanhadas por um espírito de gratidão que se refletia em tudo o que fazia. O simples ato de preparar o almoço para a família ou de lavar a roupa no tanque tornava-se uma oportunidade de oração silenciosa. As pessoas começaram a procurar sua casa em busca de conforto. Uma senhora idosa, aflita porque o filho havia se afastado da família, pediu que Maria rezasse com ela. Uma jovem mãe, desesperada com a saúde frágil do bebê, foi bater à sua porta para pedir palavras de esperança. Maria nunca prometia milagres, mas sempre convidava todos a rezarem juntos. O curioso era que, ao saírem de sua casa, quase todos relatavam sentir uma paz inexplicável, como se o simples ato de estarem ali, ao lado da caixinha com o terço quebrado, fosse suficiente para renovar suas forças. A repercussão foi tamanha que o padre da paróquia local decidiu conversar com Maria. Ele queria entender melhor o que estava acontecendo. Durante o encontro, Maria contou detalhadamente sobre o sonho, sobre a voz da senhora vestida de azul, sobre os sinais que se seguiram. O padre ouviu com atenção, refletiu e disse: "Minha filha, Nossa Senhora escolhe caminhos que não compreendemos. Talvez ela esteja usando você para reavivar a fé deste povo." Ao invés de repreendê-la, o sacerdote a incentivou a continuar compartilhando sua experiência, mas sempre com humildade e discernimento. A partir daí, Maria começou a ser convidada para dar testemunhos em grupos de oração. No início, sua voz tremia, o coração disparava, mas logo percebeu que não era ela quem falava. Era como se as palavras viessem naturalmente, como um sopro suave guiando suas frases. Cada relato arrancava lágrimas, suspiros e até mesmo decisões de mudança de vida entre os ouvintes. Muitos retornavam à igreja depois de anos afastados, dizendo que o testemunho de Maria havia tocado seus corações.
Enquanto isso, sua própria vida passava por uma transformação profunda. Antes insegura, agora Maria caminhava com uma serenidade quase palpável. Antes atormentada por preocupações financeiras e familiares, agora mostrava uma confiança inabalável no cuidado divino. Ela não deixou de enfrentar dificuldades, mas aprendeu a encará-las de forma diferente, como quem confia plenamente em que não está sozinha. A transformação de Maria era tão evidente que até seu marido, um homem reservado e pouco expressivo, começou a mudar. Ele, que antes não se interessava por orações em família, passou a rezar junto todas as noites. Os filhos, inspirados pelo exemplo da mãe, demonstravam mais respeito e carinho. A casa, que antes era um espaço de preocupações, agora parecia irradiar tranquilidade. O impacto se espalhou ainda mais quando um repórter de uma rádio local, ao ouvir falar da história, resolveu entrevistá-la. Maria contou tudo com simplicidade, sem exageros, mas a sinceridade de suas palavras alcançou os ouvintes. Em pouco tempo, cartas e telefonemas chegaram à emissora de pessoas agradecendo pela inspiração. A comunidade começou a olhar para Maria como um símbolo vivo de fé, mas ela sempre repetia: "Eu não sou nada, apenas uma serva. Quem faz tudo é a Mãe Aparecida." Essa humildade era, paradoxalmente, o que a tornava ainda mais respeitada. O que antes parecia apenas um sonho isolado agora havia se tornado uma chama que reacendia a espiritualidade de toda uma cidade. Os meses foram passando, mas a lembrança do sonho de Maria Clara e os sinais que surgiram após o terço quebrado nunca deixaram de ecoar no coração das pessoas. O episódio já não era apenas parte da vida íntima de uma dona de casa simples, mas um marco que havia atravessado fronteiras invisíveis e se tornado uma verdadeira inspiração para todos os que tiveram contato com sua história. Era como se aquela mensagem misteriosa fosse uma semente lançada em solo fértil, capaz de florescer em cada coração disposto a escutá-la. O legado do sonho começou a se consolidar não apenas na memória, mas também em atitudes concretas. Na comunidade, formaram-se grupos de oração que se reuniam semanalmente para rezar o terço, justamente em homenagem àquele objeto que, ao se partir, revelou um novo caminho. Famílias inteiras que antes viviam em desunião começaram a se reencontrar. Jovens que haviam perdido a fé voltaram a frequentar a paróquia, atraídos não apenas pela curiosidade, mas pelo desejo de experimentar a mesma paz que Maria transmitia. E Maria Clara, mesmo diante de toda essa movimentação, continuava fiel ao que havia escutado no sonho. O que se quebra diante de mim pode ser transformado em força. Essas palavras se tornaram para ela um lema de vida. Sempre que alguém chegava com uma história de sofrimento, uma mãe que chorava pelo filho envolvido em drogas, um pai desempregado, um idoso abandonado pela família, ela repetia calmamente a frase, lembrando que o quebrar nem sempre era o fim, mas podia ser o começo de algo maior. A história ganhou ainda mais força quando, em uma vigília especial realizada na Basílica de Aparecida, a própria comunidade levou o terço quebrado, cuidadosamente guardado por Maria, como símbolo de entrega. Colocado diante do altar, iluminado pelas velas de milhares de fiéis, aquele terço simples parecia carregar em si não apenas a fragilidade do fio arrebentado, mas também a promessa de que, na fé, até as rupturas podem se transformar em testemunho de amor. Muitos que estavam presentes naquela noite afirmaram sentir uma energia indescritível, uma espécie de calor que se espalhava pelo peito, como se a própria Mãe Aparecida confirmasse que estava ali, acolhendo cada prece. O legado do sonho não se restringiu à devoção pessoal. Ele inspirou obras de solidariedade. Movidos pela história, vizinhos organizaram campanhas para ajudar famílias necessitadas, levar alimentos aos que passavam fome, roupas aos que enfrentavam o frio. Maria, discretamente, participava de tudo, mas nunca aceitava ser chamada de protagonista. A protagonista é a mãe, não eu, dizia, com a mesma simplicidade de sempre. Esse espírito de serviço transformou-se em um movimento maior. Escolas locais começaram a trabalhar a história como exemplo de fé e de valores. Jovens passaram a organizar vigílias de oração com cantos e reflexões, e até mesmo quem não era católico se sentia tocado pela narrativa,
reconhecendo nela uma mensagem universal sobre esperança, confiança e superação. Com o passar dos anos, o sonho de Maria Clara deixou de ser apenas um episódio curioso e se tornou uma verdadeira referência espiritual. Ela, jamais envelhecida, continuava sendo procurada, mas agora suas palavras eram ainda mais sábias e serenas. Muitas vezes, limitava-se a sorrir e repetir: "A Senhora de Azul nunca nos abandona." Era sua forma de dizer que a presença de Nossa Senhora Aparecida estava sempre à frente, conduzindo cada passo. Esse legado também foi imortalizado de maneira inesperada. Certa vez, uma criança desenhou, durante uma catequese, a figura de uma mulher vestida de azul entregando um terço partido para uma dona de casa. Quando perguntaram quem era, a menina disse: "É a história que nunca vai acabar, porque ela vive no coração de todo mundo." E foi assim, pela boca de uma criança, que muitos compreenderam a dimensão do milagre. O sonho não era apenas de Maria Clara, mas de todos que acreditavam. No futuro, cada vez que alguém lembrar do terço quebrado, da vela que se apagou e reacendeu, das lágrimas que se transformaram em esperança, irá se recordar de que a vida pode nos colocar diante de momentos de ruptura, mas que a fé sempre pode unir os pedaços. Essa é a mensagem que ecoa além do tempo, a certeza de que, por meio de Nossa Senhora Aparecida, até aquilo que parece fim pode se tornar começo. Assim, o testemunho de Maria Clara permanece não como uma história distante, mas como um convite vivo para cada coração. Acreditar que, quando tudo parece perdido, há sempre uma mãe que guia, consola e transforma. O sonho misterioso tornou-se realidade concreta na vida de uma comunidade inteira, e continua ecoando, como um canto suave que nunca se apaga.